quando que eu comecei? Eu comecei a estudar astrologia final da década de 90. Não me lembro se foi 96, 97, que eu dei os primeiros passinhos na astrologia, comecei a estudar astrologia. Eu já tinha feito, nessa época, né, já tinha feito algumas vezes, né, tinha contratado astrólogo para fazer a leitura do meu mapa, no início da década de 90, meados da década de 90, até que uma astróloga kármica fez a leitura do mapa para mim e aquilo foi assim inebriante. Então, respondendo a tua pergunta, né, o que fez eu me apaixonar? A profundidade da interpretação, do conhecimento, né, tanta coisa que você pode descobrir através da análise de um mapa a respeito de uma pessoa, a respeito da personalidade de uma pessoa. Então, eu achei aquilo, como eu sempre gostei, né, de estudar coisas assim a fundo, eu sempre gostei de mitologia, eu sempre gostei dessas coisas mais misteriosas ou mais, sei lá, como é que a gente chama isso, né? E como eu sempre acreditei em reencarnação, desde criancinha, aquilo tudo fez muito sentido. E eu fiquei pensando, nossa, imagina você poder vasculhar, né, a nossa vida do passado, entender né, esses caminhos. E, enfim, isso realmente me instigou de uma maneira que não teve outro jeito. E aí eu fui começar a estudar astrologia. E quando que eu comecei a ensinar? Olha, eu acho que foi, se não me engano, em 2010. Eu não me lembro se foi 2009 ou 2010, eu comecei a ensinar astrologia. Naquela época, né, gente, muito tempo atrás, a gente não tinha todas as ferramentas que tem hoje, então as aulas eram ao vivo, presenciais, né, presenciais, fisicamente as pessoas tinham que estar ali, e da mesma maneira que todos os cursos que eu tinha feito. Então, eu senti essa necessidade porque tinha muitas pessoas buscando isso e eu comecei a ensinar. Então, lá pelo ano de 2009 ou 2010, eu comecei a ensinar assim, pouquinhas pessoas, né? Um grupo dentro de casa, era muito, era interessante. Tinha uma vantagem. Eu tinha um quadro branco. Vocês sabem o que é um quadro branco? Aquele que você bota na parede e escreve com as canetas? E eu adoro desenhar, né? Então eu desenhava o mapa, a aula era toda assim muito desenhada, eu desenhava os planetas, botava na casa, desenhava a simbologia dos planetas, isso fica muito mais fácil do que hoje em dia com a aula online, né? Que eu tenho ainda um pouco de dificuldade de estudar, de desenhar na tela com mouse, isso realmente, para AutoCAD, programas gráficos, programas de arquitetura, funciona, né, assim, já sou muito acostumada a fazer isso. Mas você desenhar símbolos, né, com mouse é um pouquinho complexo. Minha primeira professora de astrologia kármica foi Elizabeth Licata. Ela atualmente não está mais no Rio de Janeiro, ela mora na Paraíba, mas naquela época ela se dividia entre Paraíba, França, porque ela vem de origem francesa, e aí ela se dividia, passava alguns meses no Rio, e ela dava aulas aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu estou. Foi minha primeira professora de astrologia kármica e assim a pessoa que me despertou para a astrologia kármica, um ser humano fantástico. Eu gosto muito dela.